Fala pessoal, vamos dar sequência ao nosso curso de economia do setor público, tá? Lembrando das últimas aulas, a gente terminou de falar sobre decisão coletiva, né? Decisão coletiva. A gente falou os diversos paradoxos do voto, né? E os mecanismos de decisão coletiva. E agora a gente vai entrar e a gente vai continuar, na verdade, esse assunto, e a gente vai falar um pouco sobre low crowding, né? Sobre low crawling. E o que vem a ser o low crawling? Bom, o low crawling, dentro da teoria do paradoxo de voto, tá? Ele vai indicar o intercâmbio de votos, tá? Intercâmbio, nós estamos falando de troca de votos, tá? O low crawling é o chamado toma lá da cá. É o toma lá da cá. Então, determinados partidos, por exemplo, eles fazem a troca de votos, né? O intercâmbio de votos. Tá? Então, o que vem a ser isso? Bom, determinado partido ele tem ele tem um anseio que determinada medida seja aprovada ou seja feita, tá? Só que ele não tem a composição da maioria, tá? Então, pela regra da maioria, aquele anseio daquela parcela, daquele nicho da população, não seria atendido. Então, determinado grupo, tá? Determinado nicho, ou determinado partido, né? Ele faz um intercâmbio, ele faz uma troca. Ele chega e fala, eu vou votar nessa pauta, nessa agenda, e você vota nessa agenda para mim, e futuramente eu vou te apoiar em determinada medida que você tiver necessidade, que você quiser que seja atendida. Tá? Então o low crawling é isso. É aquele toma lá da cá do nosso Congresso. Né? É aquele toma lá da cá. E, de toda forma, ele é um mecanismo para contornar essa regra da maioria. O porquê? Qual que é a limitação da regra da maioria? É quando determinadas medidas, tá? Elas têm muito mais intensidade em termos de preferência, em termos de utilidade para determinado grupo da população. Tanto é que esse determinado grupo ele está disposto a abrir mão de um posicionamento futuro para que aquilo seja atendido, tá? Para que aquilo seja atendido. E é exatamente esse toma lá da cá, tá? Essas coalizões políticas, né? A gente tem o Centrão, né? A gente tem o Centrão e a gente tem diversas outras coalizões, tá bom? A gente tem a bancada, por exemplo, da bala, a gente tem a bancada da Bíblia, a gente tem a bancada da esquerda, a gente tem a bancada dos liberais, tá bom? Então a gente tem essas diversas coalizões, tá? E vão tendo esse processo de barganha, tá bom? Esse processo de barganha para atender os anseios daqueles nichos de mercado, tá bom? E uma vez que a regra da maioria tem essa limitação, a questão é saber, esse processo de barganha desse mecanismo de coalizão das decisões, ele é positivo ou negativo? Tá? A gente tem que questionar exatamente isso. E o que a gente vê é se ele levar em consideração as intensidades das preferências para que as decisões sejam tomadas, tá? Ele vai superar a regra da maioria se a regra da maioria for combinada
com low crawling, tá? Então, o que eu estou falando é que mesmo que tenha essas coalizões, tá? E se elas forem simplesmente para benefício próprio, ora, a gente tem uma situação negativa, tá? Mas se esse mecanismo está levando em consideração os anseios da sociedade, ele vai captar as intensidades, tá? Ele vai captar a intensidade das preferências. E combinado a regra da maioria, ele vai trazer um bem-estar mais elevado para a sociedade, tá bom? Então esse que vem a ser o nosso low crawling. E a gente termina a nossa discussão sobre o paradoxo do voto, tá? E a gente entra agora na discussão sobre os dilemas sociais. Sobre os dilemas sociais. E os dilemas sociais, eles eles surgem, tá? Uma vez que nós estamos em sociedade, como a gente viu anteriormente, né? E o Estado surge exatamente para preencher esse anseio por um bem-estar coletivo, tá bom? Por um aumento do bem-estar coletivo. E a gente viu que na presença de falhas de mercado, tá? Tais elas quais como externalidades ou a própria existência de bens públicos, isso causa diversos dilemas sociais, tá bom? E uma vez também que os agentes, eles são racionais, né? É o homo econômicos que a gente estava falando. A gente tem essa racionalidade individual, tá? Em que os agentes se deparam com a existência de diversas falhas de mercado, tá bom? E isso leva a uma irracionalidade coletiva. Em que sentido? É como o comportamento do free rider lá, né? Comportamento do carona. Que o que a gente espera? Bom, na existência de determinados bens públicos, por exemplo, a sociedade perca eficiência, perca bem-estar social, tem uma perda de peso morto, tá? Tem essa perda desse peso morto, em que determinados agentes, frente à oferta desses bens públicos, eles decidem não contribuir. Tá? Por quê? Porque eles sabem que alguém vai ter que ofertar aquele bem público e, ofertando aquele bem público, ele vai se beneficiar com aquilo, tá? E também não vai necessitar de contribuir. Então você tem esses indivíduos que agem como carona. Isso leva a uma perda de bem-estar e a uma irracionalidade coletiva, tá bom? E frente a esse contexto, tá? Frente a esse contexto, que a gente viu que os agentes, eles têm necessidades diferentes, eles têm intensidades diferentes. É o que? Como que determinados grupos conseguem se organizar nesse contexto, tá? O porquê que eles se associam e o porquê eles se mantêm associados, tá bom? E o porquê eles se mantêm associados, tá? Por que determinados grupos vão conseguir coordenar a ação grupal, a ação do grupo, a ação coletiva, a fim de alcançar um interesse comum? Por que determinados grupos conseguem fazer isso? Tá? Conseguem ter essa homogeneidade, essa capacidade social e outros grupos não. Tá? É aí que a gente vai entrar e a gente tem que entender que os agentes eles podem ter dois tipos de comportamento frente a determinada situação. Tá? Ele pode se comportar como free rider, né? Como carona, como eu já bem expliquei, né? Em que em determinadas situações é impossível você ter uma colaboração voluntária. O cara vai ficar sentado no sofá, tá? E vai deixar o pau quebrar. Porque a atitude que for tomada, tá? A ação que for tomada, ele sabe que ele vai se beneficiar com aquilo, tá? E se der errado, ele vai perder como todo mundo. Então ele prefere ficar numa zona de inação, tá bom? E aí faz necessário
a imposição de determinadas contribuições compulsórias para todos os indivíduos da sociedade. Tá? Por exemplo, vamos deixar mais claro. A necessidade de imposição de imposto sindical. O que a gente encontra? Para atingir determinados anseios dos trabalhadores, tá? Ou seja, aumento dos salários, ou seja, que seja ele mais benefícios sociais, férias, diminuição da carga horária, da carga de trabalho, tá? Diversos, vamos supor. Alguns indivíduos decidem fazer greve. Eles falam, olha, para a gente conseguir esses benefícios, a gente já tentou conversar e não tem jeito, a gente vai ter que fazer greve. Tá? Só que determinados trabalhadores, eles podem optar por não aderir à greve. Ele opta por não aderir à greve. Ele, eu vou continuar trabalhando, tá? Eu não vou manchar a minha imagem em frente à empresa, vou continuar trabalhando. E se a greve der certo e a gente e a categoria ganhar mais benefícios, ótimo, bom para mim. Bom para mim. Eu não tive o trabalho de fazer a greve, continuei trabalhando, fiquei bem em frente à minha empresa, tá bom? Enquanto outros indivíduos foram lá e fizeram greve, tá? Então você tem um claro comportamento do free rider, do carona. O cara só pega o bonde. Então, para que todos sejam beneficiados com a atuação sindical, faz-se necessário um imposto sindical obrigatório a todos os trabalhadores daquela categoria, tá bom? E aí, não estou falando juízo de valor, se sindicatos são bons ou ruins, se sindicatos são bons, sindicatos fortes ou sindicatos mais fracos, sindicatos fragmentados ou não. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Só estou expondo o comportamento do carona e como isso pode ser contornado a partir de uma contribuição compulsória. Tá bom? E a gente tem também, pessoal, o rent-seeking. O comportamento do tipo rent-seeking. Que é o quê? É determinados indivíduos, visto os seus interesses, os seus anseios, tá? Eles começam a procurar privilégios frente ao poder público. Tá? Eles procuram privilégios de mercado ou privilégios pessoais, sociais, frente ao poder público, ao governo. Tá? Então, isso aí pode ser. Você pode trazer diversos exemplos, né? Os agentes procurando uma diminuição de concorrência, tá? Que é o que? Concorrência externa, a gente pode pensar aumentando imposto de importação, tá? É um tipo de privilégio de mercado, está diminuindo a concorrência internacional, tá bom? Ele busca um incremento de lucro, tá? Em alguma forma, ele pode buscar crédito mais barato dentro do governo, tá bom? Por exemplo, a partir da atuação do BNDES, não é verdade? E como que ele faz isso? Eles organizam lobbies, né? Eles organizam lobbies. Então, vai um grupo poderoso, bem estruturado, bem organizado, e vai no Congresso fazer lobby para que essa medida leve privilégio àquele nicho, àquela categoria, tá bom? Então você tem esses tipos de comportamento, tá? Você tem esses tipos de comportamento. Então o que a gente tem? A gente tem diversas falhas de mercado que fazem necessária a atuação do setor público, tá bom? E frente a isso, determinados agentes, eles têm a capacidade de se organizar, tá? E fazer lobby frente ao Congresso, tá bom? Então, eles contornam aquele comportamento free rider, tá? Aquele comportamento do carona, simplesmente porque eles acreditam que aquele benefício vai superar o de se não fazer nada, tá bom? E quais que são os tipos de classe? Vamos entender um pouco das classes, dos tipos de grupo que tem nesse tipo de comportamento. Você tem um tipo de grupo que é o privilegiado, tá bom?
você tem um tipo de grupo que é o privilegiado. Que é o quê? Pelo menos um dos indivíduos ali naquele grupo, tá? Ele tende a ser um grupo menor. Ele tem incentivo pessoal, algum tipo de incentivo, para se esforçar em prol do bem daquele grupo, do bem coletivo, tá bom? Mesmo que ele arque com todos os ônus daquele trabalho, para alcançar aquela meta, tá bom? Mesmo que ele arque sozinho, tá? Você tem esse indivíduo, tá bom? Então ele enxerga que aquele benefício vai ser muito bom, ele vai ser muito beneficiado, tá? Então ele faz todo o processo. Ele organiza, tá? Ele junta recursos, ele vai ao Congresso fazer lobby, tá bom? Você tem também os grupos intermediários, tá? E na verdade, ele não é tão grande. Você consegue perceber quem está contribuindo ou quem não está contribuindo. Só que os agentes não têm tantos incentivos para se esforçar em prol do bem coletivo. Tá bom? Não tem tantos incentivos. Tá? E por sua vez, você tem o grupo latente. Tá? Que é semelhante a uma competição atomizada. Tá bom? Então, como que ele ocorre? É quando a representatividade de cada membro é tão pequena, tá? Então ele é um grupo muito grande. E a representatividade de cada indivíduo naquele grupo é tão pequena que a ação não vai fazer uma contribuição que todo o grupo vai perceber, tá? Então, naquele grupo latente, se eu tomo uma ação em prol do bem coletivo, aquele bem coletivo, frente a um grupo que é tão grande, o restante do grupo não percebe aquele tipo de atitude, tá? Então o que a gente tem? A gente tem aí 3 grupos. Um que os benefícios são tão bons e aquele grupo é relativamente pequeno, tá? E determinados indivíduos vão tomar atitudes para alcançar determinado bem coletivo daquele grupo. A gente tem grupos que não são tão grandes, tá? Só que os incentivos não são tão bons para que os indivíduos saiam da zona de conforto e tomem algum tipo de atitude. Tá? E você tem aquele latente. Por exemplo, a gente pega o conjunto da população brasileira. Tá? Então você não tem um grupo específico que vai representar todos os brasileiros. Tá? Embora, por exemplo, você tenha um grupo de privilegiados. Tá bom? Por exemplo, a gente pode pensar engenheiros, por exemplo, eles têm uma organização social muito mais organizada que determinados grupos, tá bom? Por exemplo, você poderia ter grupos, um grupo latente, o grupo da população de baixa renda, tá? Aquele grupo é tão numeroso que uma ação que um determinado indivíduo sozinho faça, não vai repercutir para aquela população inteira. Então, os indivíduos eles ficam em uma inércia. Tá? Eles ficam em uma inércia. De forma contrária, por exemplo, dos funcionários públicos, os benefícios alcançados, por exemplo, do alto escalão, tá? Às vezes pode se refletir para toda a categoria. Determinados indivíduos, eles encontram incentivos muito altos para se esforçar em prol do bem coletivo. Tá bom? Então, o que a gente tem? A gente tem que existem determinadas falhas de mercado, tá? E determinados indivíduos, eles podem ter 2 tipos de comportamento, ou não fazer nada, ou buscar frente ao poder público benefícios, tá bom? E nessa situação, o grupo de privilegiados é o grupo onde os indivíduos têm o comportamento de fazer o rent-seeking, tá? Tem um poder organizador e uma capacidade social muito maior para buscar benefícios frente ao Congresso
em comparação a determinadas categorias que são desorganizadas, porque os objetivos alcançados eles não se refletem de forma perceptível para o restante do grupo, tá bom? E por que os agentes tomam esses tipos de incentivos? Por que eles têm esses incentivos? Bom, eles têm incentivos porque os agentes eles estão buscando, eles têm necessidades econômicas e sociais, tá bom? Necessidade de incentivo econômico, você pode pensar desconto no seguro de saúde, tá? Ou subsídio da produção, tá? Ou uma redução de imposto. Isso são incentivos econômicos ou sociais, tá bom? Você pode ter incentivos sociais, que é o quê? Uma reprovação pública a partir de uma ação que não é benquista pela sociedade, tá? Determinados ostracismos, né? Ou premiações, tipos de premiações. Isso tudo vai movimentar os agentes a terem incentivos para se esforçar em prol do bem coletivo, tá bom? E aí a gente tem que pensar um pouco, vamos sair um pouco do setor público em si e mais para uma parte pessoal, né, do que movimenta os agentes, tá? A gente pode fazer um exemplo com a pirâmide de Maslow, tá bom? Que os agentes eles têm diversas necessidades, tá bom? E essas necessidades elas têm uma hierarquia, tá? Então, determinado nicho de mercado, tá? Eles estão procurando satisfazer essas necessidades fisiológicas, tá bom? Que é o quê? Comida, fome, água, tá? Respiração, tá bom? Essas são as necessidades fisiológicas, são as necessidades mais básicas, tá? E aí você vai subindo. Os agentes eles começam a ter necessidade de segurança, necessidade de saúde, de manter seus empregos, tá bom? Necessidade de recursos, tá? Isso vai subindo. Os indivíduos eles começam a ter necessidades sociais, necessidade de convívio, de amizade, de família, tá bom? E sobe de estima, de autoestima. Então, alguns agentes eles começam a ter incentivos. O incentivo dele pode ser a de autoestima, tá? Então eu vou tomar aquela atitude que vai beneficiar, vai trazer um bem comum, na minha concepção, tá bom? Estou querendo falar que é certo ou errado, porque eu vou me sentir melhor, tá? Eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir que eu sou capaz, que eu sou útil para a sociedade, tá bom? Eu vou me sentir mais confiante, tá? Eu vou conquistar algo para a sociedade, então é aquela coisa da conquista, tá? Ou simplesmente pela autorrealização pessoal, tá? Que é o topo da pirâmide de Maslow, é o topo do que, dentro dessa teoria, dentro dessa abordagem, que os agentes estão buscando, tá? Que é a autorrealização pessoal, tá bom? É de você solucionar um problema, de ser incentivado a solucionar problemas, tá bom? Enfim. E a gente tem que levar em consideração, bom, tem as necessidades econômicas, tá bom? Dentre elas podem ser classificadas econômicas, mas isso não quer dizer que isso é dinheiro, tá? O dinheiro, na verdade, ele é a forma para alcançar as necessidades. Então a gente tem que lembrar, lá anteriormente, introdução à economia, o que é o dinheiro? Ele é um meio de pagamento, tá? Ele é uma reserva de valor. Então eles são formas de alcançar essas necessidades, tá bom? Agora, se o indivíduo, o que traz para ele satisfação é acumular recursos, bom, aquilo ali é uma necessidade. Então aquilo passa a ser um incentivo. Então alguns indivíduos, alguns agentes passam a ter incentivos financeiros. E aí a gente volta lá naquela nossa discussão anterior, tá? Que é o quê? Bom, e naquele processo de barganha, na decisão coletiva, aquilo traz mais bem ou mal para a sociedade?
tá? Aquilo traz bem mais benefícios ou malefícios para a sociedade. Entendem? Então, se na composição, se quando a gente for analisar o equilíbrio de mercado, se tiver havendo alguma perda e se a gente tiver algum ponto de ineficiência, se aqueles incentivos que a gente está dando para os agentes buscarem bens coletivos, eles são maiores, esses incentivos que a gente está dando, sejam eles financeiros ou de outras formas, eles são maiores do que os benefícios sociais, tá? A gente acaba perdendo também bem-estar. Tem também peso morto. Tá? Então é nesse contexto que se dá os dilemas sociais. Tá bom? A gente vai ter, pode considerar assim, são cabos de guerra, em que há diversos anseios na sociedade, determinados indivíduos eles têm tamanho incentivo que eles buscam benefícios, incorporar ou fazer um rent-seeking, né? Incorporar privilégios para si frente ao poder público. E eles conseguem se organizar. Porque eles são menores, tá? E o custo de organização de grupos menores é muito menor. Tá bom? Então, essa que é o dilema social. Esse que é o dilema social, em que os indivíduos buscam benefícios frente ao setor público. Tá, pessoal? E aí, na próxima aula, a gente vai discutir sobre a teoria da burocracia e depois os ciclos políticos econômicos. Tá bom? Então, eu gostaria que vocês refletissem dessa forma, tá? Buscassem esse fio condutor, tá bom? Então a gente tem um contexto, tá? De falhas de mercado, a necessidade do setor público, tá bom? O setor público atua de diversas maneiras, os agentes eles têm incentivos, alguns agentes eles conseguem se organizar para conseguir benefícios para aquela parcela da população e contornam aquele comportamento free rider, tá bom? E nesse contexto, os agentes eles fazem lobby no Congresso, tá bom? Em que determinados membros do poder público, eles têm um poder muito grande, porque a agenda é muito poderosa, tá? A forma como as decisões são votadas é muito importante, tá bom? É muito importante, tá? Você tem coalizões, tá bom? Você tem coalizões em que os agentes eles têm incentivos e intensidades de preferências diferentes, tá? Então é nesse contexto que se dá esse dilema social, tá bom, pessoal? Queria agradecer e a gente se vê na próxima aula.